hora. Vamos acabar com toda a agonia. Chegou o tempo de alegria. Vamos rir e gargalhar. Nosso time só tem craque. É a hora do piripaque. Estamos ao vivo aqui no Piripaque Podcast na Ponte Aérea. Desde já, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E estamos taxiando, transmitindo aqui direto do Aeroporto Internacional André Franco Montoro, aqui na cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Estamos já nesta aeronave, eu sou o comandante Zig Zag desta grande aeronave que pretende voar, fazer voos altos e rasantes, concomitantemente, para explorar o assunto de hoje, o tema, a temática de hoje, que é muito interessante. Está comigo aqui também o meu copiloto, Zinho Bill, para Olá, presidente pessoas. do Brasil. Olá, pessoas que vão nessa viagem conosco. Aperte, afivele bem os seus cintos. Olha que louco, né? Afivele bem os seus cintos aí na tua cadeira confortável. E faça um favor pra gente. Vai aqui, ó, aqui embaixo do vídeo. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like, que é muito importante. Não esqueça, já faz isso agora, viu, Zig? Já, agora. Momento. E também compartilhe com seus amigos. E não tem só o Piripaque Podcast. Às vezes em casa eu falo o contrário, Piricast Podpac. Piripaque Podcast e também no Cortes do Piripaque. Então, inscreva-se nos canais, acione o sininho lá para você fazer um voo confortável e receber todas as notificações desse voo e dos demais que faremos. É isso. E eu sou o Zinho Bill, acho que eu não falei no começo, né? Eu te apresentei. Muito obrigado, Zig. E temos também na equipe, na tripulação, temos a Batiele Camargo, que não está hoje aqui, que faz a comissária de bordo, a Raulinda Paypal. Raulinda Paypal não veio hoje, está em uma viagem, está na ponte aérea em Los Angeles. Ao meu lado aqui, à minha frente também, o Jovino, o pai Jojo, que está fazendo a estreia dele. Nós já estreou, né, no programa passado? Não sei, acho que na ordem, acho que esse é a estreia. Ele aparece de vez em quando, nosso comentarista para assuntos aleatórios, Jovino Cândido, para suas considerações iniciais. Interessante, né? Quando me convidaram, né, eu conheci o Piri. Né? O Piri que me convidou para conhecer o Pá e aqui. E o quê? Aqui. Aqui. Né? Mas o que isso tem a ver com a Piri, Pá. Aqui. Gente, está difícil essa bancada, porque, olha só, já estavam nos classificando como a bancada dos velhinhos. Aí trouxe o patrono da cidade. Muito obrigado, Jovino Cândido, nosso comentarista, que vai fazer aqui, bater um bolaço aqui com nossos convidados. Eu falei muito aqui, bater né? bolacha? Bolaço. Bolaço, não tá certo? Bater uma bola. Uma bola grande. No ninho da coroa. Hoje o nosso convidado sabe tudo sobre Dom Pedro. Ele teve um caso com Dom Pedro. Aliás, Guarulhos, para quem não sabe, aqui na região metropolitana de São Paulo, reza a lenda que ele aqui esteve, aqui passou o Pedro, né? O primeiro ou o segundo? Pedro I. Elton Soares, né? Exato. Elton Soares. Uhum. Como é que eu poderia definir você? Na legenda vai escrito o quê? Antropólogo? Aí, professor Elton Soares, historiador e contista. 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 Ô, Elton, só pra você falar mais pertinho um pouquinho. Mais perto aqui, vamos lá. Ele pode ir para onde você quiser, o microfone. Deixa ele numa Ele pode distância. subir aqui, tá. É móvel, não é igual aqueles que a gente ficava segurando Igual- a mão na Ou Assembleia. então igual do Silvio, né? Que vai preso Elton aqui. Soares, que entende de tudo. Como nós estamos transmitindo aqui direto de Guarulhos, aeroporto André Franco Montoro, eu quero saber, além dos 200 anos da independência do Brasil, Sim. que você manja bastante, mas eu quero saber, estamos nessa série subs, né? Edições, episódios sub-zero,
Já teve o sub-1, agora deve ser o sub-3 ou 4. Então, é que na verdade a gente não sabe, eu acho que esse é o 2, né? Pela ordem que a gente Seria o dois, havia mas é o combinado. Não é isso, Zig? Apresenta a voz da razão aí, que a gente já vai Você que tem que saber. fazer. Ah, eu que faço isso, então tá bom. Esqueci. Voz da razão, por favor, Júnior, caramba, Júnior. Cara, Esse aqui ó, vai ser o episódio 2, não é isso? Vai ser o 3. O 3? Ao 3, tá? E qual que é o 2? O 2. Não. O 2, nem ele sabe. Então é Não, episódio. é que na Não, verdade, esse vai ser o que a gente três, tinha o combinado dois. é que esse era o 2 por É, conta por causa do da- 7 de setembro. 7 de Teve aí um incidente, né, Rai? Seu Toba. Seu Toba. Pois é. Seu Toba É, esteve e- aqui, acabou com tudo. É que na verdade, vamos revelar, Não, mas nós o temos... seu- O seu Toba vai entrar depois. É exatamente, Depois, porque nós temos uma tempo, hein? máquina do tempo, na verdade é isso, né? Então a gente gravou esse com o Elton, aí a gente voltou no tempo, gravou do seu Toba, que vai passar depois. É assim. Tem o do Tatu Batera também. Tatu Que tá Batera. pra- Aliás, aqui você vai encontrar conteúdos muito, muito bacanas e com aquele senso de humor que ele nos é peculiar. Às vezes tem uns caras que fazem umas piadinhas sem graça, né? Mas a gente releva, né? Piadas de velhinhos. Mas antes de continuar, também apresentar o nosso estagiário, Caioba. Caião, tá isso aí, Caio. Caioba. Tudo que dá errado a gente culpa o Caio. Pra ele. É isso. Então, Elton, nós estamos aí amanhã, né? Provavelmente a gente passa essa edição no dia 6 de setembro, é terça-feira? 6 de setembro, amanhã é o 200 anos, comemora-se 200 anos da independência do Do Brasil. Brasil. Qual a avaliação que você faz desses 200 anos em 1 minuto? 1 minuto, tá? Olha, desse período de 200 anos, a maior parte dessa história foi relacionada ao trabalho escravizado no Brasil. Né? Então, nós estamos falando de 1822, 1888 foi a libertação da escravatura. Né? Então, é um período que o Brasil posso dizer que o Brasil tem uma independência em relação à questão de Portugal, que deixa de ser uma colônia, mas também com uma libertação da escravatura, que é um período muito recente, não chega a 150 anos após a libertação. Né? Quer dizer, a maior parte desse período foi com o trabalho escravizado. Né? Faz muito pouco tempo, hein, se Nossa. analisarmos. Se a gente fizer o cálculo aí, vai dar o quê? 1888, cento e poucos anos, né? Não é isso? Cento e poucos. Será que é por isso que a gente tem ainda essa cultura escravagista ainda muito latente nos nossos comportamentos, esses racismos, esses preconceitos? Porque não faz muito tempo. As pessoas se desesperam, por exemplo, com a democracia e ficamos suscetíveis a golpes e ameaças de golpes. E a gente às vezes se assusta, mas também a democracia é muito recente, né? Sim. Não temos Uma o hábito democracia de... frágil, mas é melhor que a gente tenha uma democracia frágil para poder fortalecê-la, né? E assim, eu acho que todo esse processo esse passado escravagista do Brasil, e ser escravo não era qualquer coisa, né, Zinho? Porque ser escravo era ser uma coisa que o dono poderia dispor da vida da pessoa, matar, estuprar, cortar um pedaço, decepar, é como se a pessoa fosse um animal. Propriedade É mesmo. uma propriedade, ela é registrada no cartório como propriedade. Aqui em Guarulhos tem vários registros em cartório, no primeiro cartório. Vamos né? falar isso daqui a pouco. Tá, daqui a sobre pouco a gente fala Guarulhos. disso, tá? Então, imagina isso, quer dizer, 100 e poucos anos vai dar 3 ou 4 gerações. É uma coisa muito recente na história do Brasil, né? E quando a gente fala de questão de racismo, essa coisa toda, numa cidade como São Paulo, como Curitiba, é uma coisa. Agora, quando você fala disso no interior do Brasil, a mentalidade arraigada desse passado escravagista é muito grande, né? Então, são realidades muito diferentes no Brasil. E um período muito, muito recente. Então, hoje nós estamos dando um passo muito mais seguro em relação ao combate a esse racismo, a questão da violência contra a mulher. Mas no período da escravidão, pegar uma mulher negra, estuprar uma mulher negra, isso não era crime, era objeto do proprietário, ele comprava. Né? E por isso ele dispunha de todos os desejos que ele quisesse a partir dessa posse que ele tinha. Né? Então, nós temos uma herança ainda muito recente, né, desse período. Né, Rai? E como você avalia, vamos falar muito mais sobre essas curiosidades e o seu explorar o máximo conhecimento do Elton a respeito do tema,
Essa atual situação que o país vive, o quanto ela reflete essa cultura não só escravagista, mas como também essa formação paternalista, né, de que nós temos no país. Porque se repete, se vê muito no nosso próprio cotidiano a utilização desse tipo de patriarcado. Patriarcado. Uhum. Mais adequado. Porque eu nasci no Rio Grande do Norte. É uma cultura, né, patriarcado. Eu tive que romper no divã esse tipo de preconceito de que o homem não chora, de que casa que tem mulher, o homem não vai para a cozinha. Foi a formação que nós recebemos até mesmo de uma mulher, né? Sim. E aí eu queria que você linkasse essa situação atual do país com essas ameaças, né, de golpes, porque as pessoas parecem que encontraram um representante, né, que repete esses valores medíocres. Né? Então, eu vejo assim, viu, Rai, que esse grupo, né, é um grupo muito representativo hoje, que controla parte do poder executivo, judiciário, estão presentes em muitos lugares, nas instituições, né? Ficou observando assim, fulano tal, é general e tal, né? Eu acho que essas pessoas encontraram nessa figura que hoje tem mais expressão, essa coisa de que essas pessoas pobres, elas meio que elas não existissem, né? Porque você teria menos gasto com a questão educacional, com a questão de saúde, e essa corrobora também, nesse momento, acho que uma visão de mundo de uma população descartável, né? Porque eu acho que o capitalismo vai produzindo coisas e que muitas vezes, assim, você entra no local e você toma uma água com um copinho, que você gastou mais água para fazer o copo do que o que você utiliza o copo. Só que essa mentalidade ela vai se espalhando também para um nível de população também, que pode ser descartável. E nós temos no Brasil uma conformação, se você somar pretos e pardos, é a maioria no Brasil. Isso vai repicar nessa população. Que quando da libertação da escravatura, voltando nisso, você vai ver o seguinte, agora você está liberto, mas vem cá, eu estou liberto para quê? Porque se eu não tenho escola, se eu não tenho casa, se eu não tenho terra para trabalhar, e aí o que vai acontecer de mim? Né? Como é que eu estou liberto? Então, desde esse momento que constrói uma massa de pessoas no Brasil, que ela hoje é descartável. A gente não concorda com isso, né? Porque eu acho que no meio dessas pessoas, até mesmo essas pessoas que você vê, que muitas vezes entram em confronto com a polícia, que morre e tal, nossa, são agentes culturais, são pessoas, né? São gente e que merece todo o respeito. E que se você tivesse dado a oportunidade para essas pessoas, elas teriam se tornado, sei lá, piloto de avião, elas poderiam ter artista, né? Um mecânico professores, médicos. A gente vê o pouco que teve de política, né, Zinho, agora no Brasil, pessoas do interior do Brasil, famílias pobres e negras, que os filhos... Eu conheço uma pessoa que se tornou uma cirurgiã dentista. É uma questão de oportunidade, porque capacidade todas essas pessoas têm. Mas tem um grupo no Brasil que prefere descartar ela, né? Quer dizer, o aparato policial. Nós trabalhamos na FEBEM tanto tempo, né? A gente trabalhou juntos lá, eu trabalhei 12 anos, você trabalhou há mais de 20 anos. A gente via jovens com um potencial incrível, Sério? compositores. Sério. Ouvindo. Pode comentar, irmão. 12 anos? Você? Eu trabalhei 12, o Rai trabalhou 22. 22 anos. 22 anos. É mesmo? É mesmo. E a gente via coisas, né, assim, Eu lembro de um menino que fez uma música uma vez, eu lembro de um trechinho da música, né? Chifre no banco de trás. A letra de música... Como é que era? Né? Pedacinho. Ele era um trechinho, cara. Eu sei que era assim, uma história, né? Que ele gravou, chegou a gravar a música, né? Mas assim, era muito engraçado, eu não me recordo agora, né? E mesmo lá na FEBEM também, quando ele trabalhava naqueles pavilhões, né? O nível de composição dele me lembra muito a música do Bezerra da Silva, né? Eu estava outro dia ouvindo
É cocada branca, é coca, É cocada boa. é cocada É boa. cocada Eu boa. falei, mas vem cá, o cara tá falando de cocaína. Ele falou, não, ele tá falando de cocada, é cocada branca. Tem coca, é tem cocada da coca boa. aí na geladeira. coca aí na tem coisa geladeira. E tal. Sim, é genial o trabalho, né? E o Bezerra é muito parecido com aqueles meninos que nós trabalhávamos, né? Na FEBEM. E lembrando que a maioria dos jovens internos na FEBEM, nos presídios, são jovens negros, né? Eu queria fazer uma parte, assim, pegando essa coisa que você trouxe da arte aí. Até porque Uhum. já reparou, eu tô sendo um alívio cômico e tira os temas um pouco mais pesados. É porque, né, pra gente fazer esse equilíbrio aí entre, né, um assunto mais porrada no estômago com outro mais tranquilo. Mas essa semana teve a premiação da VMA, do Video Music Awards, e a Anitta, né, que é nossa Uhum. representante do Brasil, ganhou o prêmio lá como a artista latino-americana. Né? Eu não lembro se foi pelo Disney, enfim, sei que ela ganhou. Pelo Primeira vídeo, vez foi que o pelo Brasil vídeo. ganhou essa premiação como artista da América Latina. E numa entrevista que ela deu, ela falou sobre o preconceito contra o funk. Ela Sim. falou assim: o pessoal recrimina as letras de funk. Só que ela falou assim: meu, o cara mora. Ela falou: não é um preconceito contra a letra do funk, é um Uhum. preconceito contra o favelado. Ela falou Sim. assim: o cara mora na favela, e o que, que ele vê na favela? Ele vê o crime, ele vê milícia, ele vê essa coisa. Então ele fala assim: ele vai produzir que tipo de letra? Ele não vai falar sobre a mina do shopping, o passeio bacaninha tal. Você vai fazer letras de música que é a tua realidade, né? E eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, a questão escravocrata e Uhum. etc. E Elton, me corrija se eu estiver errado. Na época da abolição, em partes, ele aparentemente o senhorio tal perdeu o poder, mas de certa forma, assim, foi o que você comentou agora, né? O negro foi alforriado, mas não tinha casa, não tinha emprego, etc. E aí ele foi trabalhar para esse mesmo cara que Sim. escravizava ele, e com uma vantagem, pelo menos ao meu ver, pro cara que era o dono do escravo, né? Porque daí ele também deixou de ter obrigações, né? Como, por exemplo, sei lá, tratar, enfim, isso passou a ser uma responsabilidade do próprio muito entre aspas, né, do próprio ex-escravo. Seria É. isso? Assim, eu tenho uma coisa interessante quando você estava falando. Eu queria voltar um pouquinho na Carolina Maria de Jesus, que eu acho que é uma pessoa. Carolina Maria de Jesus, que é uma negra, uma mulher negra que veio de Minas. De despejo. Isso, tá. Fala um pouquinho de quarto de despejo. Quarto de despejo. Meu, um livro fantástico que quem não leu ainda deve ler. Carolina é da década de 50, 60, morava na favela do Canindé, e ela vivia naquele ambientezinho, e ela escrevia do ambiente dela. Mas assim, é uma poética, cara, é uma coisa fenomenal o trabalho dela. E aí os moradores da favela, quando encontrava ela, quando saiu o livro, né, quem vai procurar a Carolina Maria de Jesus para fazer a publicação é o Aldálio Dantas, jornalista, né? Sim. Foi muito tempo o presidente da Associação da Representação dos Jornalistas de São Paulo, e as pessoas reclamavam dela porque falavam assim, mas vem cá, você está expondo a nossa vida, a vida da favela, né, do favelado, e as pessoas reclamavam, falavam, mas eu vou falar o quê? Se eu moro aqui, eu não posso falar do palácio dos Campos Elíseos na época, né? Eu tenho que falar da nossa vida. Não, mas você não devia falar, e aí criava uma polêmica, né? Então... Mas Carolina Maria de Jesus, por exemplo, é uma mulher negra que veio para São Paulo, veio de Sacramento, de Minas Gerais, né? Filho de pessoas escravizadas. E hoje o livro dela é um dos livros mais lidos do mundo. Olha a genialidade daquela mulher, a capacidade dela de amar os filhos. Ela pegava um osso, às vezes, e ela, passando fome, ela lavava aquele osso e tirava o tutano para dar para os filhos, né? Mas ela mesma ficava... Quantas vezes ela pensou em se matar? Porque ela fala, não tem sentido a vida, porque é muita pobreza, né? E hoje ela dá um gênio da literatura. Então, e é uma mulher negra, nunca casou, criou 3 filhos. E assim, dentro daquela pobreza, ela encontrou a riqueza, que foi a riqueza da vida, né? De poder mostrar que, apesar de ser negra, ser mulher, ela era genial. Né? Então, por exemplo, um exemplo.
Outra figura extraordinária, né, Jovino? Luiz Gama. Meu Deus. Meu, temos aqui agora em Guarulhos a Rua Doutor Luiz Gama. Meu, a gente precisa conhecer mais a vida do Luiz Gama, porque ele foi ele é o símbolo da abolição brasileira, do abolicionismo. Ele foi vendido num jogo de mesa. Ele é filho da Luísa Maim, né, naquelas revoltas que teve na Bahia, né, dos malés. E o pai era jogador, um revolucionário também, mas chegou a hora, perdeu tudo. Ela falou: o que você tem? Ele falou: eu tenho um filho para vender, para pagar na dívida. Ele deu o filho. Luiz Gama é trazido para São Paulo, e aí ele começa a estudar como ouvinte na faculdade de Direito do Largo São Francisco, e ele começou então a defender pessoas no tribunal. Agora imagina, o cara é um rábula, um advogado prático, e um juiz aceitar uma peça dele, é porque esse cara é de uma genialidade incrível. Entendeu? E aí ele conseguiu libertar mais de 500 pessoas escravizadas com o trabalho dele de escrita, defendendo nos tribunais. E é um negro. Maçom, foi do PRP, e nós temos ele aqui também em Guarulhos. Então, essas genialidades que nós temos, né, se a gente tivesse espaço na sociedade brasileira para todo mundo, quer dizer, além de toda a riqueza natural que o Brasil tem, além de ser a 8ª ou 9ª economia do mundo, nós seríamos aqui um país extraordinário, né, com essas misturas culturais que nós temos, né, essa miscigenação. Você acredita que, né, como é muito recente essa coisa que a gente comentou, da escravidão, etc., você acredita que num futuro, assim, ó, daqui a algum tempo a gente consiga ser esse celeiro, assim, já que tem todo esse brilhantismo, e que hoje começa a aparecer esse tipo de oportunidade do filho do negro na faculdade, etc.? Eu acho que sim, acho que nós já somos uma potência, né? Acho que a música brasileira é considerada como uma das melhores do mundo, né? E assim, e a riqueza que nós somos, né, Zinho? O forró, você pega no forró, você pega a mistura do samba com forró, você pega o samba da Bahia, por exemplo. Outro dia eu estava ouvindo Luiz Caldas, né? Como que ele tem um samba. Nossa, é um negócio muito interessante, né? Eu acho que nós já somos. Acho que agora o que a gente vai precisar no mundo mesmo, eu acho que é reduzir a jornada de trabalho para que a gente seja mais feliz, né, Jovino? Porque acho que o povo hoje, com salários muito achatados, né? Anarquista aqui. Vocês aqui são Aliás, artistas. ô Ziggy, até que horas que vai essa gravação aqui, hein? Porque você tá me escrevendo. Mas você acha que o Olha Brasil... só, olha a coragem dele vir aqui, entendeu? Falar de redução de jornada Jovino, a de gente tem que se unir trabalho. nessa, Jovino, para pedir a redução aqui do... Enquanto tiver a audiência que está dando aí, a gente vai estar... Vai tocando, né? Até às 10 da noite Eu acho assim, acho que o avanço tecnológico, Jovino, que a gente tem na humanidade, o próprio Marx já falava isso, né? Ele é a forma de Karl Marx. local. A forma que você tem de libertar a humanidade do trabalho mais vil, mais aviltante da condição humana é o avanço tecnológico. O problema é que o avanço tecnológico avança dentro de uma condição de uma sociedade que ela mantém as duas classes principais, né? Mas eu acho que assim, a humanidade caminha para uma coisa que eu estava lendo outro dia, de um rapaz aí que ele... Homens Ludens, de um John Izinga, né? E ele fala do mundo como um mundo mágico, quer dizer, um mundo em que você que é do teatro, você que é da música, o Rai que é das palhaçadas, circo, né? Do circo, quer dizer, a essência do ser humano, ele coloca que assim, a cultura ela não é cultural, ela é inata. Toda criança, todo cachorro, todo gato nasce com o ato de brincar. E o que a gente vai fazendo com o ser humano é afastando ele desse mundo lúdico. Então ele fala, o mundo ainda vai ser uma grande roda mágica, quer dizer, onde os seres humanos vão ser felizes, vão deixar de ter essas doenças que a gente tem hoje, de depressão, de uma série de doenças, às vezes mesmo corporal, do tipo do trabalho que a gente faz, quando a tecnologia avançar muito e a gente se libertar do trabalho. Quer dizer, nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, pelo menos, né, para poder produzir para a vida. Mas a máquina vai ocupar cada vez mais espaço. O problema é que a máquina está ocupando dentro de um sistema capitalista que tira a gente da produção e coloca muita gente no comércio e coloca muita gente nos serviços. Mas esses setores também vão se tecnologizando, né? Você vê agora, põe uma novidade, o e-commerce, né? Você não precisa mais ir à loja para comprar. E é até muito cômodo, porque você não acha mais lugar para estacionar. Sim. É uma dificuldade, então você compra à distância.
Mas só que isso está tirando gente do mercado de trabalho, né? Sem chance de sobreviver, né? Mas acho que a humanidade caminha para esse grande mundo lúdico, né? De uma tecnologia altamente avançada e nós libertos para poder fazer arte o dia todo. Namorar, ir à praia, entendeu? A questão é o que fazer com toda essa facilidade né, que Como canaliza isso, né? Eu estava assistindo acho que é o David Wengrow, é o livro Despertar de Tudo, um livro muito bacana, uma nova história da humanidade, onde eu estava vendo a entrevista, um deles morreu recentemente e escreveram em 2, o Despertar de Tudo. E eles estavam falando sobre ele estava falando sobre essa questão de como nasce o homem, o ser humano, como é que ele nasce em relação à questão do bem e do mal. E grandes filósofos discutem isso. Nascemos maus e nos tornamos, por assimilação, pessoas boas ou o contrário, né? Então essa discussão é muito importante na medida em que a gente evoluiu, avançou muito em tecnologia, classes, né, de trabalho estão sendo hoje... Mas o que fazer com esse tempo ocioso? Você acredita que a gente vai ter tempo de... A minha geração, por exemplo, você falou de ser frequente, você falou da escravidão, como foi o Gama, que foi... Luiz Gama, que foi ouvinte, né, na faculdade de Direito, né? Eu não... Quer dizer, a minha geração, eu fui ouvinte na USP, na escola, na EAD. Eu não tive o direito de frequentar a escola de artes dramáticas da USP, porque eu vinha nordestino, pretinho, quer dizer, então está muito presente ainda. Mas como assim? Eu cheguei, eu não conseguiria passar num exame vestibular para frequentar a USP, apesar de ter já, desde os 10 anos, uma carreira artística. E eu acabei estudando como ouvinte. Não pude, porque não tinha acesso a esse tipo O Ney de... La Torraca lá estava? Não foi no período do Ney, não. Eu acho que o Ney é anterior a mim. Mas você acredita que essas questões de cotas é importante justamente por isso? Rai, porque assim, todo dia eu fiz um livro da história do Guarulhos, chama Origens da Presença Negra em Guarulhos. E aí quando fala dessa presença negra, a gente fala de indígenas, que era chamado negros da terra, e negros da Guiné, que eram os que embarcavam no porto da Guiné. Né? E aí quando chegou na hora da libertação, eu vi lá que tinha um fundo de assistência. Aí eu falei assim, opa, então quando os caras... deixa eu ver o que é isso aqui, né? Aí era uma política compensatória da época. Eu falei, mas espera aí. Aí quando eu fui olhar, o dono do escravo tinha que escrever o escravo que ele queria libertar e ele recebia. Era uma indenização? Foi indenização porque ele estava recebendo. Eu falei, peraí, o tempo que o cara trabalhou, né? Que agora ele está liberto, né? Já é uma pessoa negra e tinha mais de 65 anos na época. Bem, ele está liberto. Agora ele tem que descolar da família dele. E ele não recebe nada, quer dizer, a política de compensação é para o dono do escravo, né? É um fundo, chamado fundo de... É um nome do fundo, está lá no livro, né? Tanta coisa, de uma política compensatória, né? Eu fiquei pensando, falei, é engraçado, né? Eu pensei que o cara ia receber o fundo, mas quem recebeu foi o dono do escravo. E ele escrevia o escravo que ele queria libertar, né? Não era assim. Escrevia na Câmara, a Câmara mandava para a província e a província destinava o dinheiro, né? Agora você falava de uma coisa... que é essa questão do tempo ocioso, né? Quer dizer, como é que nós vamos ocupar o nosso tempo ocioso, né, Rai? Eu acho assim, a humanidade, se você pegar, por exemplo, as populações que viviam da caça e da pesca, o tempo deles assim, era um mínimo de tempo para poder coletar aquilo, não acumulava porque não tinha geladeira, né? Quer dizer, era melhor você manter na própria natureza. Eu saía para coletar, voltava, reunia ali, distribuía e tal, né? E o resto do tempo fazia o quê? O resto do tempo a pessoa ficava deitada, a pessoa ia tomar banho no rio, a pessoa ia criar brincadeiras, né, de jogos, por exemplo, futebol. Como é que surge, estamos na época da Copa do Mundo, né? Como é que surge o futebol?
Nós temos um futebol moderno, mas nós temos um futebol que vem, por exemplo, da China, que tem mais de 5 mil anos. Né? E os chineses, os japoneses são os povos mongóis, né? Que têm o mesmo DNA dos indígenas brasileiros. Né? Como é que surge o futebol ali? Então, quando tinha, às vezes, um atrito entre uma tribo e outra, tinha algumas tribos que cortavam a cabeça. Então, uma bola é muito parecido com a cabeça, né, Zinho? E aí começava a chutar aquela cabeça. E aquele jogo durava, cara, horas e horas sem parar, né? E aí surge o futebol primitivo, né? Aqui no Brasil também, né, tem tribos, por exemplo, que começam a jogar o futebol, ainda hoje, que só acaba o jogo quando empata. Que coisa boa. Pra não ter briga. Pra não ter briga, entendeu? Empatou. Depois de 3 horas de jogo de futebol, acabou o jogo hoje, aí volta amanhã e tal. Imaginando o goleiro, já não aguenta mais 4 horas de jogo. Deixa entrar a bola, né? E aí, eu acho que a humanidade ela vai conseguir encontrar esse equilíbrio, né, de como é que ela vai preencher esse tempo. Porque eu acho que a essência da vida é a questão da arte, né? E no Freud, cara, o dia eu estava escrevendo um livro e uma pessoa que escreveu o livro comigo falou assim, vamos fazer um livro coletivo. Eu falei, não existe isso. Livro, quando a gente faz, Jovino já fez o livro, né? Cantareira, né, Jovino? Eu tenho aquele livro lá que você tinha uma concepção que era Guarulhos devia estar anexado à Cantareira e não ao Alto Tietê, né? Criarmos a região metropolitana da Cantareira. Da Cantareira. Fenomenal. Uma ideia para gerar muitas alegrias para os 9 municípios envolvidos, né, naquela ideia. Por aquela ideia que você expressa no livro da capa verde, eu acho que pouca gente conhece, né? Eu tenho no mercado o livro, tá? Que era a ideia de integrar Guarulhos, porque Guarulhos ele tem Zona Norte, Cantareira. Zona Leste também está em interface com a Cantareira, né? E os 9 municípios da Cantareira. Meu, isso é o maior território que a gente teria de Mata Atlântica no mundo. E a gente poder ofertar para uma cidade como a cidade de São Paulo, todo esse território, com toda a estrutura que ele tem de Mata Atlântica, de animais. Só em Guarulhos você tem 30% do território coberto de Mata Atlântica. Um terço do território. A quantidade de espécies animais que tem ali, quer dizer, a cidade está perdendo uma oportunidade. Um aeroporto internacional, 20 hotéis, as principais rodovias. Se a gente começar a olhar para esse lado norte de Guarulhos, você vai ver que ele é muito mais atrativo do que o Alto Tietê. Muito mais. Muito mais. Tem uma riqueza, uma biodiversidade muito maior. Agora eu estava falando de outro assunto, né? Estava falando sobre a ociosidade, como é que preencher esse tempo. Aliás, enquanto vocês estavam conversando aí, eu fui dar uma olhada nos países que já adotam 4 dias por semana de trabalho, que é uma discussão corrente, né, mundialmente. Né? E aí tem aqui, ó, Emirados Árabes, Bélgica, Escócia, País de Gales, Suécia, que já adotam, pelo menos como um teste. Tem acho que a Califórnia, nos Estados Unidos, também está testando essa ideia de que a ideia é de que você um ser humano mais feliz, ele produz melhor, né? Já tem algumas empresas que tentam adotar essa ideia aí, que é toda moderninha, né? Mas isso vem da década de 80, de um brasileiro, empresário brasileiro. O Sandler, não? Não, é outro. Então, como eu sou velhinho, no próximo ano eu trago o nome dele. Né? Mas é Rubens, eu acho que é o Rubens. Blá, 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 blá. Era um empresário e ele veio com essa ideia da praia, ele controlar a empresa e abrindo aí para a cabecinha de todos nós a possibilidade de muitos produzirem realmente sem estar realmente no pátio da empresa, ou seja, no chão da empresa, no bom sentido, figurar. Eu acho que tem uma revolução no ar aí, né? Que essa coisa do como que a internet tem avançado, né? Esses mecanismos todos que a gente tem, e permite isso. Agora, eu penso que esse trabalho, cada vez mais o trabalho tem que diminuir na vida humana para que a gente possa mais ocupar a vida com esse eu estava falando do Freud. Do Freud. Do ato criativo. Aí você vai lá no Freud, aí a pessoa fala, não, vamos fazer um livro coletivo. Olha,
Você pode escrever o seu livro, eu posso escrever o meu, depois a gente pode juntar, mas assim, tem uma coisa que é do ser humano, Zinho, que é o ato criativo. Então, o ato criativo, ele é do ser humano. Então, quando você vai escrever um texto, quando você vai produzir uma coisa, tem um momento que você para, e aquele momento é só seu. Então, ali, você para e esquece tudo, porque você concentrou e você produziu, você tem um produto. E o Freud chama isso de ato criativo, que é próprio do ser humano, né? E a gente não pode abrir mão disso. E cada vez mais a gente tem que alargar isso. Porque assim, a vida da pessoa ganha sentido quando ela tem esse ato criativo presente. Quando você trabalha num trabalho que você não gosta, a tendência sua a querer não ir ao trabalho ou fazer mal feito é muito grande. Então o ser humano tem que achar no trabalho essa diversão. Quer dizer, o trabalho tem que ser um ato criativo, um ato de diversão. Como é a vida de vocês, por exemplo, que trabalham com o circo, que trabalham com a música, né? Nós que trabalhamos com a escrita. Ô, Elton, e o capitalismo, como que ele vê essa questão da necessidade do ser humano ter os seus momentos de lazer? Porque eu lembro do Sesc, né, que acabou fazendo uma grande discussão. O Sesc, como é que você vê a questão, a estrutura dos S's, né, dos 5 S's, e como o capitalismo vê a questão do tempo ocioso? Rai, eu acho assim, o mundo não nasceu capitalista, né? Se você pegar o capitalismo mesmo, de 200 anos para cá, da Revolução Industrial, né? Eu acho assim, dentro do capitalismo tem as forças produtivas materiais. Então, você tem um acúmulo de conhecimento tecnológico, você tem um acúmulo de conhecimento humano para gerir e tocar esse parque tecnológico, né? Agora você pega, por exemplo, o fogo. O fogo não foi inventado pelos capitalistas. A roda não foi inventada pelos capitalistas. Isso tem inúmeros exemplos, né? Então o capitalismo ele trouxe grandes contribuições para a humanidade. Mas chega uma hora em que um modo de produção ele começa a entravar o processo de desenvolvimento. Então hoje o capitalismo ele se sustenta em cima de uma coisa chamada produção destrutiva. A produção destrutiva eu poderia produzir coisas, lâmpadas, por exemplo, né, que não queima nunca mais. Interessante. Aí o que eu faço? Eu começo a entrar numa obsolescência, lógica né? da obsolescência programada Planejada da mercadoria, e percebida. não é? Então eu começo, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Nós estamos no estúdio e dentro do estúdio você tem esse tipo de lâmpada. Lá fora, quando você está viajando de carro, você para numa sinaleira, no farol, você tem outro tipo de lâmpada. Qual que dura mais? Já viu lâmpada de rua, de farol queimada? Nunca. Porque aquela é feita para durar, sei lá, 20, 30 anos, 10 anos. Aquela mesma tecnologia poderia ser usada para as casas, né? Então, você entra numa lógica de começar a produzir coisas que você não tem necessidade. Vamos pegar um exemplo prático, rápido. A questão dos supermercados. Até a década de 80, Jovino, a gente não tinha sacolinha plástica. Hoje a gente vai, né, e assim, milhares de sacolinhas plásticas. Então, primeiro uma para pegar a laranja, depois outra lá fora, e já vem aquele monte de embalagens, né? A indústria da embalagem é que mais cresce. Os oceanos está repleto de plástico. E tem o plástico que a gente vê e tem o plástico que a gente não vê, que é o microplástico e o nanoplástico. Esses dois, o micro e o nano, vêm para o nosso organismo. Porque você come sal e ele está embutido no sal. E em centenas de outras coisas, né? Então, nós já estamos num processo de desenvolvimento humano que, de certa forma, o modo de produção já impede o avanço para esse salto desse mundo mágico que nós queremos, né? Dessa felicidade humana, um pouco construída no trabalho, né? E um pouco preenchendo nas atividades que te resta, né? Totalmente anarquista, cara. Você imagina se a indústria farmacêutica ouvir essa... Manda aprender. Vai mandar química. Em 2006, eu levei um grupo de alunos no nosso aterro sanitário aqui. Sim. O aterro é aquele que é organizado, né? Que Sul, Isso aí, e dentre a explicação lá que o rapaz deu, tal, eu perguntei para ele o que a gente poderia fazer hoje isso em 2006, né? O que a gente poderia fazer de prático para ajudar o meio ambiente? Ele foi categórico, falou: nós precisamos diminuir a quantidade de plástico.
E sacolinha. Ele falou assim, a quantidade de sacolinha é onde pega, porque justamente tem tudo isso aí que você 2006. falou, e a questão de que ela não degrada rápido, né, na Não. natureza, ela demora muito tempo, muito tempo. 2006. Vocês estavam onde? Em 2000, 99, 98? Ah, eu Vocês não estavam por onde? estava na educação ainda. Zig, você comandou um espetáculo. É, Que chegamos ingratidão. Chegamos a Isso. quase 100 toneladas mensais de lixo reciclável na cidade. E aí, Devia estar fumando maconha. tem que tomar esse chá. Olha, esse é um dos melhores Aliás, chás. ao final do programa, nós Ele vamos... vai dar Chama-se receita. chá piripaque. Chapiripaque. Esse cara combinando, só né? tem aqui, viu? Tá. Só tem aqui, Só acha aqui no estúdio. Ô, Mas- Elton, viu? Mas por favor, pô. tá bom, Gilmina, pode deixar. Tá. Eu queria, Professor, Com todo um cara respeito. professor. Vai estudar, quando você fala de porque- obsolescência, eu acho bem interessante, porque nós temos, fora a programada, que é essa que você falou, né, da lâmpada e tal, a gente tem a percebida. E nós temos um exemplo aqui, ó a televisãozinha aqui, ó, fininha e tal, né, que antigamente todas eram de tubo e tal, e Sim, de aqueles repente, né, por uma questão poxa, essa aqui não é mais tão bonita, né, essa é a obsolescência percebida. É aquela que muda o salto, por exemplo, de um tipo de sapato, do fino para o grosso, etc. E aí, no ano que vem, você fica olhando e fala, pô, eu estou fora da moda. Então, eu preciso comprar essa outra aqui que a indústria está me falando, a tal da obsolescência percebida e né, programada, família? né? E essas, por exemplo, Para você quem pega uma está em televisão- casa e como uma eu coisa não prática. sei o que vocês estão falando sobre... Obsolescência programada. Ah. Você pega, por exemplo, um carro, você compra um carro novo, ele começa a quebrar com 3 anos. Aí o que o cara da corretora vem falar para você? Fala, olha, é melhor você trocar o carro, porque aí você vai ter um carro que não quebra durante 3 anos. Mas carro é assim, você pode botar no seu papel. 3 anos ele começa a quebrar. Essa obsolescência programada. Ele é feito Eles já pra durar programaram para 3 ele quebrar. Já é uma tragédia anunciada já. Sim. E a percebida é essa que te obriga a trocar, mesmo que você não precise. Pô, vocês são professores, cara. Poderia ter começado, né, para nós que somos velhinhos, explicando. Mas você está... Agora você tem, por exemplo, televisão. A questão do Televisão tem SESC, 5 depois eu mil quero que você horas. volte nisso. Questão de 5.000 horas. Televisão com 5.000 horas ela começa a quebrar. Quando você vai lá e leva ela para consertar, aí o cara faz uma lista. Primeiro você tem a peça que quebrou. Porque às vezes você vai lá e a peça não tem. Já não tem. Já não tem mais. Aí o cara fala assim, olha, eu vou comprar uma nova, vou pagar 1.300, o conserto aqui vai ficar 1.150. Fala, vou comprar outra nova. E para onde vai essa? Pro lixo. Aí vai pro lixo. E aí você tem um problema que é o plástico e esse outro tipo de equipamento que vai abarrotando os aterros sanitários, né? E aí é esse caos que nós estamos vivendo, né, na sociedade. Uma sociedade que produz muita coisa para durar pouco. A intervenção no meio ambiente é extraordinária, porque você precisa tirar essa mercadoria, essa matéria-prima para fazer uma nova mercadoria. E essa mercadoria que você não usa mais, ela vai para o aterro sanitário. E aí entra outro detalhe que o Zinho está falando, né? Você também está falando, a questão do consumo e do consumismo. O consumo, todo ser humano necessita consumir aquilo que é essencial para a reprodução da vida. Agora tem a hora que você começa a exceder, por exemplo, tem gente que tem 500 pares de sapato, tem gente que tem 10 carros. Como é que você usa 500 pares de sapato se o ano tem 365 dias? Aí você tem... Né, artista tem 10 mil pares. Imagina o tamanho de um armário que o cara tem para colocar tudo isso. Quer dizer, é um absurdo, né? Essas coisas, né? Agora, do sistema S. Olha, eu acho Foi assim, uma coisa boa que eles fizeram ou é demagógico da parte? Porque já que o capitalismo caga para o que o trabalhador pense, ou deseje, ou precise, ou necessite, qual foi então a da criação do Sistema S? Porque eu lembro que houve Sim, discussões Senai, muito Sesc, bacanas né? em relação SESI. ao SESC, que é a nossa área de cultura, por exemplo. Eu lembro que os caras falaram, pô, vai dar cultura para esse povo, por quê? Qual é que é? Tiveram, o SESC hoje é um padrão referência, inclusive, né, de entretenimento, mas nunca, nem sempre foi tão, assim, teve esse apoio todo.
É isso que eu quero falar. É pão e circo, né? Entre o trabalho e o lazer. Como é que nós ficamos hoje? Qual é a realidade hoje do A gente país? podia falar do Sesc Guarulhos, né? Eu acho assim, dos temas S como um todo, primeiro nós que trabalhamos para vendendo o nosso trabalho, livros, roteiros de viagens, música, viu? Não tem ninguém que paga igual o Sesc. Não tem. Os caras são altamente profissionais. Chega até a ser chato, porque assim, é um nível de detalhamento, o contrato que ele pede de você, mas também compensa financeiramente. Então, quando eles te pagam, é um padrão, não é assim, vai olhar para esse, aquele eu vou pagar aquilo. Não, não. Eu tenho um padrão, te convidei, o padrão é para todo mundo, né? E a qualidade do trabalho deles, eu acho muito boa, né? O que eu vejo do trabalho que envolve todos os campos da arte, né? Música, artes plásticas, fotografia, um trabalho excepcional. Aí tem a questão de que eles recebem dinheiro para fazer isso, né? E uma parte eles destinam para isso. Vem da Mas indústria, é uma regra, né? vendendo, né? Da indústria cultural, né? Mas no capitalismo é assim. Se a gente às vezes a pessoa... Agora, tem essa questão da campanha, né? Eu vi um candidato outro dia falando assim, eu não vou gastar o dinheiro público da campanha. Aí eu fui olhar a conta dele, ele tem 24 milhões de patrimônio que ele declarou. Quer dizer, aí é fácil ele falar que ele é contra o financiamento público, né? Porque ele tem 24 milhões. Se ele pegar 3 milhões e destinar, ele ainda vai ficar com 21 milhões, né? Então, às vezes tem isso. Agora, no capitalismo, todas essas coisas, elas são mercadorias, né? Isso. São A mercadorias mais-valia. Tem a mais-valia, né, diretamente ligada à questão produtiva. Agora, a sociedade capitalista é uma sociedade de mercadorias. Inclusive, os trabalhadores também são mercadorias, né? Agora, por que o Sesc não atinge o grande povão? Ele é elitista ou porque as pessoas não sabem que ela que ela pode utilizar? Eu falo isso porque, assim, ó, na escola que eu dou aula, eu sempre divulgo os eventos do Sesc e eu já ouvi de vários alunos assim, eu não sabia que eu podia entrar no Sesc. Já ouvi isso. Aqui em Guarulhos, É tão então, a realidade bonito que é que eu não muito, sabia muito que eu nova, né? Mas a minha filha, minha ex-mulher, mora em São Paulo. E é muito comum as pessoas em São Paulo que já conhecem o Sesc visitar, né? Agora, aqui em Guarulhos, eu acho que assim, o padrão que o Sesc trouxe para a cultura de Guarulhos é muito legal, cara. E até Mas o guarulhense tem tido acesso? Ainda não. Como Acho que produtor de nós tivemos cultura? 2 anos de pandemia, Pandemia. e deu uma Aliás, paralisada, né? Quero O deixar senhor está sendo meio Comichão. Quero negacionista. deixar registrado que essa sua frase infeliz, pão e circo não cabe ao Sesc. Não cabe. Poderíamos fazer aqui um debate maravilhoso. Por favor, eu quero me Por explique exemplo, por quê. a pergunta do Pá, né? Que o Pires já respondia, o Pá ainda não. Aqui não veio, mas tudo bem. Por quê? Por que não alcança? Por que você acha que não alcança? Porque quando eu divulgo para o pessoal, eles falam isso. Falam, eu não sabia que podia ir para lá, que ali é aberto. E por que você acha que eles lhe respondem dessa forma? Talvez pelo que o Zig falou, ele vê aquela coisa tão assim e acha que, ó, eu não faço parte disso. Tá aí. Eu não preciso, não me sinto. Não, mas me fala, por que você ficou tão ofendidinho porque eu falei do pão e circo? Porque o senhor não alcançou, provavelmente, a dimensão do Sesc. Mas o especialista aqui é ele, justamente. Provocando, Perguntei, né? provoquei para que ele me E eu me esclareça. provoquei para que o senhor continuasse provocando. Todo mundo jogou a bola para todo mundo, né? Agora, Só uma chutar. coisa que eu acho do Sesc, por exemplo, um dia eu fiz um roteiro, inclusive tá uma pessoa maravilhosa que eu adoro aqui de Guarulhos, uma pessoa extraordinária, Adriana Lessa. Ela foi no roteiro que nós fizemos, a primeira Lavra de Ouro lá do Brasil. Eles abriram a inscrição, Rai. Não demorou 8 minutos para preencher as vagas. Ainda existe uma demanda reprimida que o Sesc não consegue atender. E talvez esse esquema também de você abrir para a pessoa se inscrever por internet, nem todo mundo ainda tem acesso. Tem acesso. Né, essa coisa, né? Adriana Lessa, Adriana olha aqui. Ó. Lessa. Meu, essa menina é uma coisa fantástica, Adriana Lessa. Você podia Jovino. chamá-la, viu, para vir aqui no seu... Por favor. podcast. Jovino, no futuro,
No futuro, a RIM, Eu compro todos os meses, tá? no Raça. futuro, a RIM, a Essas produtora, mulheres vai ter maravilhosas, uma câmera empoderadas. aqui do alto que vai poder mostrar essa Olha aí, ó. A Adriana Lessa carregou a minha filha mais velha no colo. O irmão dela é músico, contrabaixista, Sim, que é cara, da nossa. minha época, né? Então eu frequentava a casa dele. Ele me emprestou muitas vezes contrabaixo, porque eu não tinha, ele me emprestava Adriana é uma para figura. eu tocar. E a Adriana estava sempre lá, e às vezes eu ia com a minha filha e ela brincava com ela ali, tudo. Adriana, eu trabalhei na CM, eu era voluntário na década de 79. E aí foi quando foi criada a CM do Irapuru. E ela ia de voluntário lá na favela, a gente ficava juntos lá, fazendo trabalho com o pessoal, né? Depois acabou virando o projeto da CM, né? Mas a Adriana, eu acho que é assim, um símbolo da história de Guarulhos. Não é porque ela nasceu aqui, porque ela é uma figura extraordinária. A gente vai nos passeios, por exemplo, passeio do Sesc, pô, tá a Adriana Lessa. Eu até perdi o brilho do negócio, mas porque todo mundo só queria falar com a Adriana Lessa, inclusive eu, Adriana, você aqui. Seu infeliz. Falar que o Sesc. Clima pão e tenso entre os circo. brothers. E o Sesc o quê? Que pão e circo. Seu Não, infeliz. falei que esse conceito de trabalho, pão e circo, que eu estava justamente elogiando o Sesc, entendi, né? eu Dizendo entendi. que é uma das entidades patronais que se preocupou em criar uma estrutura. Eu retiro. Você retira, né? retirou. Por favor. Antes da Agora, deixa eu pandemia. falar uma coisa do Sesc ainda. Eu tenho advogado junto ao Reginaldo Sena que a gente precisaria criar em Guarulhos um Sesc rural, coisa que não tem. A antiga fazenda lá da Panco, Isso. como é que chama? Aquele artista famoso, Zé Vasconcelos. Zé Vasconcelos. Vasconcelândia. Toda a estrutura está lá. E se criasse um Sesc rural em Guarulhos, perto da Ambev, Jovem, você que tem influência na política, poderia conversar isso. Ô, senhores, nós estamos ao vivo aqui. Falem nos microfones. Pode levar o microfone até você. Nós Assim. trabalhamos. Pensei que ele ia sair com o microfone. Mas também pra tem cá. um enquadramento. O senhor que é de cinema, discípulo do Mojica Eu Marinho. nem sabia que a minha imagem iria Tá sendo pro... captada ali. Porque nós não colocamos no contrato isso. Mas está sendo. É Isso só é um, voz, isso é em um vez em podcast, apesar de o formato originário. O que é podcast, afinal? Eu vou te esclarecer. Apesar do formato originário ser só de áudio, a captação de áudio, nós modernizou por conta de progressos, aquela palavra que vocês usaram aí, de demanda Demanda reprimida. convencionou-se que agora são programas audiovisuais. Você tem Então, os dois formatos atualmente, né? Tanto tem de- os dois de rádio. formatos. Esse é Bom. defensor do Agora formato, entendi. né? Agora, eu queria que os senhores que são da área artística, ele é mais antropológica, mas que, por favor, não dê trabalho para o menino está quase se matando lá para poder capturar a imagem dos senhores e o áudio. Coitado então, do Caio, ele senta e daqui a pouco ele tem que levantar tem e que enquadrar mudar. a galera. Então, por favor, continua. Vai O ficar senhor, por exemplo, que Vai falou ficar no muito tédio pouco ali, hoje. tem que levantar, se O movimentar. que o É senhor terapia, acha da cara. questão do sítio Vassudar? O senhor concorda com Olha, a transformação num Sesc agrícola, rural? para voltarmos à memória, o senhor sabe que nós tivemos a época quando, daquela passagem pelo poder, nós tivemos com o Zé José Vasconcelos. Vasconcelos. Nós desejávamos baixar todo um documento que permitisse o governo municipal, não é? Ajudar a colocar vida lá, com esse nível de projeto. Porque você sabe, vizinho, você tem uma das mais límpidas, exagero da minha parte, mas não, água, Sim. guarulhense, que é a Skol. Skol. Como eu sou velhinho, nem sei se a Skol existe mais. Não, agora é Ambev. Ambev. Pois é. Então, onde eles retiram? Tudo de lá. Tudo Lá no de lá, fundo, cara. Então, aquele sítio, quando nós pensamos na criação da região metropolitana da Cantareira, Uhum. com toda essa riqueza de conteúdo que foi exposta por ti, aquilo tudo
iria significar a geração de muitos e muitos Nossa. empregos. Não chama turismo ativo, turismo passivo, né? Contemplativo, como diz. Sim. Então lá, com toda certeza, essa ideia que você apresenta, ela é extraordinária, cara. Entendeu? Extraordinária. Agora, Sobrou para vocês. para falarmos de flores, Para não dizer Que não falei das que não flores. falei das e flores. para provocá-lo, certo? Por que que o Sesc? Eu falo para os meus alunos. E lá no... Por quê? Ué, essa é a pergunta aqui, ó. É a bola quicando. Você me desculpe para valorizar um pouco aí o cachê. Tá? Olha só, tem um contexto. Primeiro veio, depois de muitos anos, porque foi uma luta que nós começamos. Tá? Eu falo porque eu visitei algumas vezes a federação responsável com o Zé Portásio. Você lembra do Zé Sim, Portásio? lembro. Uhum. Que presidiu o sindicato que está aqui do outro lado ali. Sim, o Sim Comerciário. Exatamente. Nós fomos várias vezes. Cara. Né? Nós lutamos e muito para que eles iniciassem todo o processo de colocar na planta do Estado e imediatamente Guarulhos. Fomos atrás de área, trabalhamos demais. Você viu que veio anos e anos depois. Então, uma das respostas, digamos assim, para provocá-lo na reflexão e na sua pesquisa que fará, é a pandemia. Ela tem um contexto. Outro contexto que eu acho que mexe um pouco é a demanda, que ela deverá ser muito alta, você está entendendo? Para as dimensões daquilo que eles podem oferecer. Eu espero que seja mesmo. Você entendeu? Tudo bem? Com certeza. Porque você pode ter certeza, cara. Qual é o guarulhense que não desejará pisar ali? Eu faço votos que, Você vai entender? que seja Eu, assim. eu mesmo. falo para você, o Zé Celso Martinez, que é parceiro de Meu- loucuras, de ayahuasca, de cogumelo, de não sei o que mais Sexo, aí, droga, desse rock and chazinho roll. desse Pode. cabeludo que aí está, você está entendendo? Né? Quando veio para cá um dos últimos espetáculos, o último talvez, Cenação 17, Rei da Vela. Rei da vela. Tu se lembra disso? Lembro. A Pô, vela ficava como é que batendo foi? na nossa cara, Como é assim, que a foi? vela. Eles dele. colocaram ali, acho que três sessões. E a fila de pessoas pedindo a oportunidade. Mas não voltaram mais. Claro, porque muitos guarulhenses desejaram, mas não conseguiram chegar a tempo comprando lá Sim. aquele ingresso simbólico, não é Uhum. verdade? Da mesma sorte, são os cursos, são todas as atividades lá, se abrir, cara. Não tem território suficiente. Eu não sei se eu consegui, você conseguiu captar É que- naturalmente. não, tudo Você bem. não quer É que tocar tem- uma viola agora para nós? Porque Ele essa- tá. Pode ser daqui a um- pouquinho. Daqui a É pouquinho, que tem quem outros, sabe, né? Desculpa aí. Não. Antes da interrompi. pandemia, por Obrigado. exemplo, eles faziam toda terça-feira eu sou fã de cinema, né? Bastante. Inclusive, o meu podcast, que é mais raiz, lá que é só de áudio, fala justamente mais sobre a sétima arte, PDZ. né? Que é o PDZ. O Caio tá PDZ sinalizando PDZ. alguma coisa. Ali. tem a ver com Zebu? Ah, tá. Opa, tá. esse Ó, vai cara, até... olha, inauguramos Até amanhã cedo. uma novidade aí, rapaz. Eu demorei para enxergar, Mas velho. quando ele cortar todas as minhas bobagens, aí diminui para Ah, imagina. que 30 minutinhos. Aqui Sim, não ó, tem nenhuma bobagem, Deixa eu falar não. uma coisa pra vocês. Eu levo Não, eu tava questões- falando da sétima arte, Tá, vai lá, tinha vai um lá. evento lá, antes da pandemia, todas as terças-feiras eles exibiam alguma obra. E numa das vezes veio um produtor, Zig, que foi do Banguela Records, que a gente até citou aqui no primeiro programa, né, do Sub-Zero, como você chama, sobre o selo Banguela, etc. Ele era um cara da geração 90 do rock, que é o Banguela Records. É um documentário, né, chamado Banguela Records. O subtítulo eu não lembro agora. E eu fui lá no evento. E eu já estava em todas as terças e tal. E tinha 6 pessoas. O cara que fez o documentário estava aí
né? Teve um debate lá, foi um negócio riquíssimo. 365 fez um show lá, ridículo a quantidade de comparecimento, pessoas que teve. Mas é Puta de uma interessante ouvir essa banda. coisa que você falou do Zé Celso, eu não sabia. E aí, porque a gente tem que analisar Mas você também. tem um podcast, PDZ, você sabe o que significa? Se você me Podcast, explicar, eu sei. podcastzinho. Ah, É. E no PDZ ele fala sobre cinema. E qual não foi minha surpresa quando eu, referindo-me ao senhor sobre a sua participação com o Zé do Caixão, o José. Ele estava naquele, né? Lá de Bom Sucesso? Cadê O ele? cara tá me batendo Sumiu, aqui, sumiu, ó, que sumiu. traz o desfibrilador aí. O cara, esse cara aqui me corrigiu, porque o Jovino Cândido, para quem não sabe, contextualizar aqui, Jovino Cândido foi um grande prefeito aqui na cidade de Guarulhos, região metropolitana. Eu fui estava prefeito. aqui. Eu estava aqui. Eu estava funcionário público, continuei funcionário público, me aposentei funcionário público. E tornou-se Que prefeito da cidade de Guarulhos. Aliás, fez uma Fui excelente apenas gestão. o coordenador das emoções, Foi e prefeito das de Guarulhos. demandas Sim. dos Mas guarulhenses aí vamos- daquele tempo. Vamos falar sobre o podcastzinho. O cara Mas me o negócio que ele repreende. participou lá Do filme. Bom Sucesso. Do quê? O filme foi feito em Bom Sucesso ou não? Foi? Eu não sei. Não foi, pô. Leomino? Fala no microfone que você está sendo capturado ali. Eu sei o que você vai falar. Aí, Elton, eu achando que ia bater um bolão aqui. Chamei o nome do filme do patrão dele, do mentor, né? Zé Mojica. Eu falei assim, e fui repreendido pelo podcastzinho. Repreendido Porque não, eu não é- chorei de rir. É assim, ele falou, mas qual é o filme? Eu falei assim, olha, Esta Noite Comerei Tua Alma. E não era nada disso. Aí, Não, era quase isso, era bem próximo. aproveitando sua presença, qual é o nome real? Porque os telespectadores estão todos ávidos em saber o nome real do filme que o Zé Mojica... Qual é o título? Era? Eu quero dizer que foi um grande amigo. Fala um pouco do Zé. Aprendi muito cinema Você com falou ele. do meu Com ele também. Zé Celso. Fala do Zé, Celso, né? do Zeca. Mas eu penso, Zig, que haverá tempo de você pesquisar e corrigir o título do filme. Não é Esta Noite Comerei Tua Alma? Fale. Essa noite encarnarei no teu cadáver. Ah, entendi. Bem Quase a melhor, mesma né? coisa, né? Bem melhor. Mas voltando, eu quis contextualizar que hoje, na participação especial, nosso comentarista, o nosso Aspone, que é o assessor de porra nenhuma, está aqui hoje e nós estamos com o Elton. Ô, Zig, eu Professor tenho uma Elton. pergunta pro Ato que se eu não sair Não, mas daqui deixa eu falar sem do- saber eu essa... Eu uma estou coisa- realmente envergonhado. Tratar o professor Elton desta forma. Não, com toda a deferência. Vocês me convidam para. Toda a deferência do mundo. O que eu quero saber é fiquei sobre muito os orgulhoso, 200 professor. anos da... Viu, professor? de- Ah, muito eu dou pra orgulhoso. ele. Então, Ah, nós dá vamos motivo. 90 Agora, minutos, desculpe, você me avisa Elton. quando estiver faltando 15, que é para a gente Ó, ir para as considerações Deixa eu só finais. falar uma coisa. 15 minutos Em de relação à consideração. questão do Sesc Rural, eu levo pessoas para passear, por exemplo, em São Roque, na Rota do Vinho. Se nós tivéssemos um equipamento como o Sesc Rural, a gente conseguiria fazer aquele corredor da estrada Guarulhos-Nazaré, com vinícolas. Isso geraria uma quantidade de empregos em Guarulhos e renda que seria fenomenal. Então, porque todo aquele corredor que nós temos ali, que vai da Capelinha até a Ambev, com o Sesc ali, valorizaria demais. Vai deteriorar o patrimônio? Eu acho que não. Eu acho que o que deteriora o Não patrimônio, mesmo. o que destrói, é deixar ele lá abandonado. Se a gente tem pessoas que vai passear, por exemplo, nessa região, como o pessoal que vai para a Rota do Vinho, pelo contrário, valoriza, cuida. Porque gente presente é que faz com que o patrimônio seja preservado. Quer dizer, é o uso econômico ecológico. Isso sim. que E hoje o preserva. sítio como é que está? Está abandonado ou não? Tá, Estão teve uma cuidando? proposta da Panco
instalar uma fábrica e foi vetado, né, porque lá é área de preservação ambiental permanente. Mas eu advogo a ideia hoje da gente, dos guarulhenses, todos nós, advogar a ideia de um Sesc rural. Porque aí você tem demanda aqui que atende aqui, mas tem a demanda que pode ser atendida lá. E lá, meu, é um santuário aquilo, né? Por falar em santuário, vamos falar de uma outra coisa também. Mas importante. você depois Deixa ele falar, eu pergunto depois. Um Você santuário falou que era imprescindível. Não, mas imprescindível tem um outro- sair, eu preciso tem saber outro- disso antes de terminar. Aproveitando aqui, tem um outro santuário que precisa ser construído em Guarulhos. O Santuário das Religiões de Matriz Africana. Porque é um desrespeito hoje o que faz com o pessoal de Candomblanda e Umbé. Você fez uma mistura aí. Candomblanda. Né? Já Sabe misturou por os quê? dois. Criou uma nova religião, Candomblé. Candomblé. Candombanda. Ali do lado do porto da estrada Guarulhos-Nazaré, ali tem o Campo dos Ouros. E no Campo dos Ouros tem uma cachoeira. É um santuário aquilo. Mas só que ainda é muito desorganizada a participação das pessoas. Né? Então, Nazaré, por exemplo, organizou um espaço para receber o pessoal dos rituais de Candomblé e Umbanda. E Guarulhos não tem. Existe, mas existe clandestinamente. E eu vou dar o meu pitaco aqui, professor, Uhum. apenas uma provocação. Guarulhos ela é diferenciada até nisso. Né? Uhum. Tem umas 10 federações, ligas, não sei o quê. Quer dizer, o dia que esse nosso povo compreender, unificar, eu penso que A gente vai ter isso. Né? vamos sim, porque está muito, sabe, um para cá, outro para lá, cada um com o seu gueto, com todo o respeito, viu? Sim. Mas Lamentavelmente. precisa. Aí a religião pega. Elton, Guarulhos já teve um vulcão? Ou tem um vulcão? Ah, teve vulcão, já teve terremoto, já teve terra congelada. Todos os fenômenos que aconteceram com o planeta Terra têm interface com Guarulhos. Né? Guarulhos tem a primeira lavra de ouro do Brasil. Como é que surge o ourozinho no mundo? Né? Quer dizer, antes da formação do planeta Terra, houve uma explosão de uma estrela supernova. E essa estrela supernova ela vai espalhar no universo ouro, minério de ferro. Só que sem a formação do planeta Terra, isso estava disperso. Quando forma o planeta Terra, isso é muito quente, é uma bola de fogo. O que o fogo faz, o calor? Ele atrai essa concentração de minérios preciosos, né? Níquel, ouro, platina. E ela vai para pegar aqui o exemplo do microfone, né? Tudo que concentra aqui em cima, na crosta, vai para o núcleo interno. Depois de um tempo, isso é jogado para fora. Então, quando isso joga para fora, é porque aqueceu aqui embaixo demais, juntou muita energia, e isso precisa sair. Então, quando isso sai na forma de lavas vulcânicas. E aí, esse vulcão, ele joga essas fagulhas de novo na crosta terrestre, e tem uma rocha, que é uma rocha bem assim branquinha, chama quartzo. Então, quando essas lavas estão passando, essa rocha está aqui. E aí, o que acontece? Ela agrega o ouro. Então, Guarulhos tem dois tipos de fenômeno de ouro. Tem o ouro de lavagem, que cai em cima da terra, e tem o ouro agregado no quartzo. E o que faz esse movimento jogar para fora? São os vulcões. Em toda parte do mundo, ainda tem vulcão, em todo mundo, toda parte do mundo. Os vulcões que tem em Guarulhos, são vulcões mortos. Isso é por volta de 790 bilhões de anos. Uma coisa que aproxima das pessoas. Quando a gente passa aqui no fundo do fórum, aqui no centro de Guarulhos, aqui na Praça das Pedras, tem aquelas rochas. Aquelas rochas têm perto de 1 bilhão de anos. Caramba! A Pangeia tem 250 milhões de anos. Quer dizer, 750 milhões de anos antes da formação da Pangeia, que é um continente único, já existiam essas rochas em Guarulhos, né? Que é da cadeia Imbu. Então, esse processo que nós estamos falando, porque onde tem ouro, é porque tem vulcão. Agora, o ouro vem de uma explosão de uma estrela supernova, né? E Guarulhos tem tudo isso. Guarulhos já foi coberto por um pequeno oceano. Porque hoje, se você olhar os oceanos, como é que eles estão conformados? Mas essa formação é de 65 milhões de anos, do período do Cretáceo. Quando tudo isso estava junto, 250 milhões. Quando isso estava se juntando, que começa com 1 bilhão, né, que vem
continente que está se formando, até chegar juntando na Pangeia. Agora, qual é o movimento que está sendo feito na Pangeia? Quando forma o Oceano Atlântico, ele não existia. Agora está abrindo. A África está cada dia mais distanciando mais da América, né? Só que isso vai juntar uma hora que daqui a pouco ele chega e se junta aqui de novo. Vai formar um planeta único de novo. Só com um detalhe, professor Jovino. Todos os movimentos que houveram de movimentação de placa tectônica não tinha a formação humana em cima da Terra. Os humanos devem estar na Terra há 8 bilhões no máximo, se pegar de Lúcia para cá. O Homo sapiens tem 300 mil anos. Então essa estrutura que se montou em cima da Terra, casas, indústrias, nós aqui, o estúdio, tudo isso não Vai existia. impactar no... Quando isso voltar aqui, Zinho, ó, de novo, isso vai ter está previsto para mais ou menos 1 bilhão, nós já não vamos estar aqui, né? Ali na frente. Então, Lavras. distancia O bairro um Lavras. centímetro por ano da América, Tem uma história. da África, né? Então, cada vez quanto você mais distancia, mais água vem, tá certo? Quando tudo isso fechar, então você vai formar um grande oceano em torno da Terra. Agora, só que aí, esse balanço, cara, o Rio de Janeiro não vai existir, vai subir uma cordilheira, vai destruir tudo, né? São estudos de Que geólogos, vai né? comprimir, né? Que ele está abrindo assim, Raio, ó. Quando ele está abrindo assim, ele vai juntar aqui. É. Essa movimentação juntou, fez de novo. E agora, cara? Funciona para. Sobe, desce. A nossa região do aeroporto, já que nós estamos falando Isso, do aeroporto. Não, antes de, Tá. de você, só para dar um corte aí, eu queria dizer o seguinte: essa série, esses primeiros episódios Sub-Zero até, sabe lá Deus até quando, a gente está dedicando a conhecer o lugar de onde transmitimos, né? Sim. Que é aqui o entorno, porque convencionou, se vocês que estão nos assistindo de todo o Brasil, do mundo, em falar aeroporto de São Paulo. Não existe aeroporto da cidade de São Paulo. Existe o aeroporto batizado como André Franco Montoro, não é isso? Sim. Que fica na cidade de Guarulhos, que fica na região metropolitana de São Paulo. Então, nós queremos, em deferência, em respeito aos nossos internautas, a nossa grande audiência, contextualizar, mostrar um pouco da nossa cultura e um pouco da nossa história. E é nesse ponto que eu te pergunto: é verdade? Estamos aí na véspera dos 200 anos do Dom Pedro, da independência, e é verdade que o Dom Pedro esteve em Guarulhos, mas você responde daqui a pouco, porque eu quero saber, antes disso, sobre o aeroporto, que o aeroporto foi aterrado, houve um aterramento do aeroporto com terra de cemitério? Verdade. Me conta pra gente essa Rapidinho. curiosidade. Olha, quando o aeroporto ele, foi inaugurado em 1985 e a desoperação ocorreu em 1979. E foi um grande movimento da cidade de Guarulhos que não aceitava o aeroporto, né? Que era tido como altamente impactante do ponto de vista do meio ambiente, né? Porque ali é uma região muito... ele está na planície, né? E como ele era muito baixo, a calha do rio Tietê com o rio Baquirivu-Guaçu, ela praticamente se nivela, se você pensar, porque o rio Baquirivu vem de Arujá e ele deságua no rio Tietê. Mas ele está um pouquinho mais alto. E aí o que foi necessário fazer? Então eles compraram muita terra em Guarulhos para suspender a calha, essa parte de baixo do aeroporto. Então suspendeu 8 metros. E onde 8 metros? 8 metros. Foi o que eles elevaram. Porque ele suspende esses 8 metros, aí ele fica acima do nível do rio Baquirivu e do rio Tietê. E aí, de onde veio essa terra? Grande parte dessa terra, em Guarulhos existe um grande comércio de terra, venda de terra. Existe? Né? Caminhões de terra. Tem a terra que vende, mas tem também a terra que você Que vai lá e tira e aproveita para fazer aterros, né? E aí um dos locais que assim, foi altamente impactante foi o cemitério do Campo dos Ouros. O cemitério do Campo dos Ouros, ele está hoje onde tem, de frente do Porto de Areia, da Capelinha, ali tem o restaurante Mato Grosso. E ali do lado tem o antigo cemitério do Campo dos Ouros. Aquele cemitério era tão importante na década de início do século
20, porque sepultamento em cemitérios também no Brasil é recente, não é coisa muito jovem. Antigamente eram sepultados em igrejas. Nas A igrejas. Igreja Matriz, por exemplo, é uma igreja de cemitério, né? E aí, quando foi inaugurar o aeroporto, era dono daquele cemitério o seu Albino Martelo. E aí o seu Albino Esse Martelo, nome eu já então, conheci. Já ouvi é falar. quando a família Martelo vai se estabelecer em Guarulhos com a pedreira. Mas a pedreira é pau-pedra. Por que é pau-pedra? Porque era de Paulo Pereira. E eles compram de Paulo Pereira. E aí ficou, a pau-pedra pertencia a Paulo Pereira. E antes do Paulo Pereira, aquilo ali era uma vinícola. Vinícola aprazível da Capelinha, da família Zancanaro. E aí quando foi construído o aeroporto, então aquelas terras pertenciam ao seu Albino Martelo. E aí toda a terra foi vendida, removendo o cemitério do Campo dos Ouros, e foi uma grande parte dela, toda a remoção do cemitério antigo foi usada para colocar ali no aterro do cemitério. Então, em cima do cemitério deve ter muitos ossos de pessoas que eram desse cemitério, né? Você sabia disso, Jovem? Eu conhecia razoavelmente, não assim, Com mais com detalhes, essa E lindíssima... quem era enterrado lá? Todos? Ou é verdade que era... Porque aí o povo já viaja, né? Fala que era cemitério de índio ali. Não, não. É o seguinte, Raik, naquela região ali tem uma região chamada Antigo Bairro do Itaberaba. O bairro do Itaberaba, ele está no meio da mata de Guarulhos. Ele foi um bairro muito importante. Na Segunda Guerra Mundial, toda a região nossa da Cantareira, nós temos 3 serras em Guarulhos, Cantareira, Bananal e Itaberaba. Tudo isso que a gente chama de Cantareira tem uma divisão, uma subdivisão, né? E ela foi toda desmatada na Segunda Guerra Mundial para madeira, principalmente para os fornos da nitroquímica. Guarulhos tem uma fábrica de pólvora, né, na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas, o filho do Getúlio, cuidava disso pessoalmente. E aí, quando faltou energia que vinha da Europa, então passou o quê? A desmatar a Serra da Cantareira. E essa região do Itaberaba, ela ficou muito frequentada. Então, fornos para fazer os carvão, ali criou um bairro. E teve um surto de varíola na época. E aí, o que foi necessário? Foi necessário fazer um cemitério naquela localidade. Já tinha um cemitério, já tinha coisas citadas, né? Nas atas da Câmara falando desse cemitério. E aí, quando foi nesse período que teve o surto, aí ele ganhou mais visibilidade. Quer dizer, ele deve ter durado aí 1940, mais ou menos, depois, quando recebe uma grande quantidade de pessoas. O aeroporto é desapropriado em 79, a construção deve ter começado em 1980, para ele ser inaugurado em 85, e foi nesse momento do aterramento que esse cemitério foi desfeito. Mas era um cemitério de trabalhadores que trabalhavam na região do Itaberaba. Não se preocupe, porque dos 8 metros de aterro, a pedreira pau-pedra contribuiu bastante com as suas pedras. Né? Imagino que sim. Nós vamos ter Custo, assim, essas famílias, né, que trabalhavam com pedra. Pensou? A primeira pedreira de Guarulhos não é pau-pedra. A primeira pedreira de Guarulhos é a pedreira da Vila Fátima, aonde tem hoje o ginásio de esportes do Pascoal Tomeu, ginásio Pascoal Tomeu. Ali era uma pedreira imensa. Sério? Nossa, cara. Fátima, Flórida, né? Aqui na Baixada. Flórida. Assim, do final de semana, ser um ponto de visitação das pessoas, dela vestir a melhor roupa para ir para a pedreira para passear. Então eu tenho fotos lá, algumas fotos no livro, né, que eu fiz do roteiro histórico de Guarulhos, das pessoas de passear. Então todos os calçamentos, por exemplo, da rua da Dom Pedro II, o primeiro calçamento dela é de 1949. Era tirada da pedreira da Vila Fátima. Depois é que essa pedreira vai ganhar importância, a pedreira lá do Paulo Pereira, né? Aí a família Martelo compra. A construção da base aérea, a construção da Via Dutra e a construção do aeroporto é que vai dar um gás para esses caras, entendeu? Tá. Porque a qualidade das rochas que tem ali que são tiradas, né, é muito importante. Né? Você, então, a questão Do cemitério. Do cemitério. Não, o cemitério já estou satisfeito. Eu queria saber, então, a questão dos 200 anos. Tá, É verdade que Dom Pedro passou por Guarulhos? Então, Ou é lenda? verdade, de acordo com o livro do professor Adolfo de Vasconcelos Noronha, que é o Cidade Símbolo. É, de fato, o primeiro livro da história de Guarulhos. Né? Então, é um livro oficial, criou uma comissão em 1958,
que é a comissão do quarto centenário, aí delegou ao Adolfo de Vasconcelos Noronha a questão dele sistematizar esse livro. E ele foi buscar na oralidade a passagem de Dom Pedro. E ele justifica que Dom Pedro dormiu em Guarulhos na noite do dia 24 de agosto de 1822. Olha para você ver. Aí depois o grito do Ipiranga vai acontecer 13 dias, 13 ou 14 dias depois, que é o tempo que ele sai de Guarulhos, vai para o centro de São Paulo, faz todas as tratativas políticas que ele tinha que fazer, e aí ele vai até Santos, lá para a reunião com o Andrade Silva. E na volta ele dá o grito do Ipiranga no dia 7. Quer dizer, a diferença que tem de 24 para o dia 7, acho que dá 13 dias, 13 ou 14 dias, né? 13 dias, né? E ele teria pernoitado aqui. Então Noronha advoga a ideia de que ele pernoitou em Guarulhos. Agora, tem pessoas que falam assim, mas ele estava vindo pela Via Dutra. Eu ouvi uma pessoa falando, ele esteve vindo pela Via Dutra. Não existia Via Dutra. Existia a Estrada Velha Rio-São Paulo, a sede do governo era no Rio de Janeiro, e era comum, eles não se deslocavam de navio. Por que não foi de navio? É uma outra pergunta importante, né? Porque indo para Santos era mais fácil de navio. O problema eram os corsários, que você tinha também no navio, que poderia atacar um navio. Às vezes, lá no meio do mar, o cara resolvia atacar, então eles resolveram vir de cavalo. E eles vieram exatamente... Cavalo ou burro? Porque há uma discussão também que diz outra discussão que não foi o grito, não foi dado em cima daquele cavalo bonito de crista, era jumento mesmo. Cavalo, burro? Não, burro. Cara, jumento. Porque o burro é filho do jegue. Deixa eu ver, você como é pago para... É burro ou jumento? Jumento. Não, o burro é filho do jegue. O burro é filho do jegue. E o Zinho? O Zinho é filho da mãe, né? Mas e outra? E diz que não é 7 de setembro que houve o grito. Diz que não foi no 7 de setembro. Que eles escolheram a data, porque é bonita a data. Eu gostei, né? Tem uma discussão. Eu nunca... Nunca ouviu? Nunca ouvi falar isso, que não tenha sido no dia 7, né? Mas assim, por que ele teria pernoitado em Guarulhos, né? Segundo o Noronha? Porque a paróquia da Penha era menos significativa que a paróquia de Guarulhos. Aí ele pega lá a quantidade de batizados. A catedral, que hoje é a antiga matriz. Então ele pega a quantidade de batizados. Aí ele justifica que seria muito mais expressivo para Dom Pedro ter pernoitado em Guarulhos que ter pernoitado na Penha. Os historiadores da Penha falam que ele pernoitou na Penha. Tá? Inclusive tem lá o casarão antigo, que é o casarão de uma família, de um padre que recebia. E desse período, Raio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui em Guarulhos o bairro Várzea do Palácio. Várzea do Palácio? Por que Várzea do Palácio, né? Então, Várzea é de rio. E Palácio, onde é que estaria o Palácio? Eu fiquei muito tempo pesquisando isso, até descobri que a Várzea é, de fato, do Rio Tietê, e o Palácio é porque na Penha tinha um casarão que pernoitava, recebia essas figuras da família imperial. E aí por isso que ficou Várzea do Palácio, que é toda essa extensão que nós temos, que vai da Ponte Grande até aqui praticamente nos presídios, né, com a divisa com Cumbica, que é o Várzea do Palácio. Então dessa passagem nós temos isso e tem esse registro no livro Cidade Símbolo que Dom Pedro pernoitou aqui, na noite de dia 24 de agosto. É uma coisa importante. Na igreja, na catedral, que era a antiga matriz, que a gente falava, depois, se você quiser, eu posso falar qual é a diferença de matriz e catedral, temos lá o brasão do Império. Tem um brasão na frente da igreja, do segundo Império do Brasil, e dentro da torre, na nave da torre, na parte de cima, tem o brasão oficial de quando a família real passou por aqui. O Hanali fala que aquele brasão foi entronizado a pedido de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina. Agora, assim, como que uma pessoa chega na casa do outro e vai falar assim, bota um brasão aí? Por que isso? É porque igreja e Estado não tinha separação, Raik. Então era chamado período do padroado. Então a igreja ela funcionava como se fosse um departamento do Estado. Então ela fazia registro de terra, ela fazia matrícula escolar, ela era que controlava os nascimentos, a morte. A igreja controlava tudo. Era igreja cemitério, as pessoas também eram sepultadas dentro dessa igreja. Então quando Dom Pedro falou, ele falou,
Por favor, coloca o brasão do Império aí. Dom Pedro II, segundo Ranalli, né? Tá. E aí, lá tem o brasão, uma obra de arte. Quem está Muito enterrado antes, Na qual é igreja. a diferença de De matriz e catedral. e catedral? Então, matriz é mãe. Ela é, quer dizer, é aquela de onde origina todas as capelas de Guarulhos. Então, a matriz, quando ela se torna uma matriz, é porque ela recebe um padre, e esse padre é aquele que oferta os 7 sacramentos da religião católica. Então, o batismo, a crisma, a unção dos enfermos, então, são 7 sacramentos. E para você ter uma igreja matriz, elevada à condição de matriz, você tinha algumas coisas básicas. Então, você tinha que ter uma freguesia, uma quantidade de fregueses que justificava você ter uma loja para oferecer esses sacramentos. Por exemplo, ninguém vai abrir assim, só para uma comparação, uma Casas Bahia no Amazonas, se não tem ninguém para comprar. Então, a mesma coisa, quando a igreja criava uma matriz, é porque ela tinha um padre que oferecia para os seus fregueses, por isso que era uma freguesia, os 7 sacramentos. E esse padre tinha um custo. Então, para manter aquilo, tinha que ter um número significativo de pessoas. Aí ela se tornou uma matriz. E uma das ruas tinha que ser chamada de Rua Direita. Aí vem outra questão, né? De onde que veio esse negócio da Rua Direita? Isso vem de Damasco, quando Paulo é convertido ao cristianismo, e convencionou-se que Paulo foi convertido naquele momento, e aqui ele foi convertido numa paróquia. E que uma das ruas teria que ser chamada de direita. Será que Paulo se endireitou? Eu imagino. Fiquei com medo, né? É que Paulo ele era crítico ao cristianismo, ele perseguia os cristãos, né? Então ele se converte e aí ficou isso. A Rua Dom Pedro, durante muito tempo, de 1685 até 1921, era chamada de Rua Direita. Em 1921, a Câmara então resolve dar o nome de tirar o nome Rua Direita, colocar a Rua Dom Pedro II, e o Largo da Matriz passa a ser chamado Teresa Cristina por causa dessa passagem da família imperial portuguesa em Guarulhos. Recentemente nós recebemos o coração de Dom Pedro. Dom Pedro. Fala da importância dessa... Nós, o Piripaque aqui? Veio aqui. Chegou aqui. numa caixinha, né? Numa caixinha. Essa história... Me fala um pouco sobre as curiosidades que envolvem essa liturgia do coração aí. Porque parece que o corpo dele já é enterrado aqui. Como é que é essa história do Dom Pedro? Eu vou ser sincero com você, eu não tenho muita informação. Agora, assim, do ponto de vista simbólico, do que isso significa, o Brasil deixar de ser uma colônia, se tornar um império e depois se tornar uma república, eu acho que ainda nós estamos numa... Isso é importante para a identidade nacional, né? Então, nesse momento que você deixa de ser uma colônia de Portugal, quer dizer, o Brasil, não existia enquanto país, né? Então, aí ele deixa de ser colônia. Aí ele tem um período de transição, que essa família real portuguesa continua com o pé aqui, e aí depois você tem, definitivamente, depois a proclamação da República, né? Então, acho que para um país que está buscando uma identidade, né, e uma identidade nacional, isso é muito importante, se a gente pensar, porque se a gente fosse uma colônia portuguesa até hoje, a pensar, que coisa chata, né? Tudo que a gente produzia aqui, a gente tinha que mandar para lá, né? Então, quando o Brasil ganha esse status, né, de império, depois ele se torna uma república, ainda essa república é uma república que a gente tem muito questionamento, porque teve uma série de golpes militares no meio dessa a deposição de Dom Pedro I foi um golpe militar, né? Então, do proclamador lá, do Marechal Hermes da Fonseca, né, que depõe Dom Pedro II, né? Mas eu acho assim, do ponto de vista da construção do país que a gente adora, que é o Brasil, eu acho que isso é muito importante. Receber esse símbolo, né, na verdade, ela é uma coisa assim de uma transição, né, desse país que nós queremos ser independente, né, autônomo, de um país que tem um passado vinculado com toda essa tradição portuguesa e que está representado aqui em Guarulhos na igreja, na catedral. Essa coisa, o Pedro I, que foi, o coração é dele, né?
houve quem criticasse e falasse assim que, pô, isso é bobagem. Uns comentários que a gente acompanha aqui, que se fosse o do Pedro II, esse sim tinha amor pelo Brasil. Procede esse tipo de... Eu acho que essas pessoas elas não agem por amor, né? Dom Pedro tem uma relação diferente com o Rio de Janeiro e com o Brasil, né? A gente assistiu mais recentemente esses filmes, que leu o livro do Laurentino, né? O jornalista, né? É um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler, 1822, 1808. Ele fez agora um trabalho também a respeito da escravização no Brasil, né? Ele até trocou a palavra, porque ele antigamente usava escravidão. E ele passou a ser muito criticado e ele falou, não, eu vou... Se é significativo para as pessoas, então eu vou trocar a palavra. Em vez de usar escravidão, eu vou passar a usar a palavra escravizado. Porque existe uma diferença muito grande entre a pessoa ser escravo e ser escravizado. Tá. Quer dizer, escravo é como se ele tivesse nascido predeterminado a ser escravo. E quando você usa a palavra escravizado, é porque o escravizado é uma condição. Ele foi imposto a ele aquela condição, por condições históricas e tal. Então ele é um escravizado, ele não nasceu escravo, né? Aliás, a palavra escravo vem de eslavo, né? Então os eslavos, eles já foram escravos, mas eram escravos brancos. Né? Tá. Então essa passagem, assim, eu acho que na história sempre você vai ter 3 versões, vai. A minha, a sua e a do outro. Não é verdade? Por favor. Né, Jovina? Com certeza. Olha, professor, parabéns. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta realmente muito importante. Esse treinador do Palmeiras, você acha que ele melhora as nossas relações com a nossa história? Eu acho que não, porque o perfil dele, né, de arrogância, né, eu acho que tem técnicos que têm postura muito melhor do que ele, né? Provocação. Mas vale, né? Eu acho que por a postura do Tite em relação a pessoas que estão no comando de futebol, né? Eu acho que é muito diferente dele, né? Desabafei. Bom, estamos chegando ao final. Antes do final, eu quero saber se foi bom para foi bom para você, não? Claro, ótimo. Tirando a questão do Abel, eu como palmeirense... Não é provocação. Vou fazer ressalvas. O cara é santista. Deixa eu lhe dar uma notícia boa. Tá? Ali no Bosque Maia, nós tivemos um lago extraordinário também. Tá? Aquilo existiu. Eu lembro dele. Nós comentamos aqui... É um matão. O matão, que tinha um pedalinho lá. Eu não sei a e tudo importância mais. desse registro, mas tudo bem. Acho que ele está provocando e ali no você. Bosque Maia tem uma coisa muito interessante, que é a Gruta das Religiões de Matriz Africana. Tem ali? Sim, tem. Do lado onde que faziam, quando a gente era criança, tinha na época do folclore, né? De Monteiro Lobato, era exposto ali do ladinho, né? Tem um anfiteatro. Ali tem o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, já me Quem apresentei lá. conheceu, é uma figura Elton, extraordinária. eu quero agradecer muito. Acho que foi um papo. Está Leve. sendo um papo muito gostoso. Você não trouxe seus livros? Não tem aí na bolsa? Cara, eu acho que eu pra sou o gente? cara mais organizado. Eu preciso vender os livros, mas sempre que eu saio de casa, saio correndo. Aí não Tá, trago os não, livros. tranquilo. Mas me fala um pouquinho então. Você tem hoje quantos livros lançados? Aí eu tenho, assim, de toda a pesquisa que eu fiz de Guarulhos publicada, eu tenho 20 livros. E agora Caramba. nós estamos, com o Valdir Carleto, né, preparando uma coleção de livros especiais para as crianças. Né? Assim, livro do ensino vai do 1º ano ao 5º ano, para a gente poder introduzir uma história que ela é contada de um ponto de vista fantástico. Então, é os contos de ficção e realidade. E um livro didático, que isso é para professores, que tem 260 páginas. E a gente está acreditando que ele vai poder introduzir isso no sistema de ensino da cidade de Guarulhos, porque a cidade de Guarulhos, eu acho que assim, ela é uma raridade na história do planeta Terra, né? Porque você tem rocha por onde de 1,6 bilhão de anos. O Marundito do Cabo Sul, que um pedaço daqui, outro pedaço está na África. Quer dizer, olha que coisa fantástica. Guarulhos tem a primeira lavra de ouro, a África do Sul é o país que mais tem ouro no mundo. Nós temos um trópico do Capricórnio cortando a cidade de Guarulhos.
Quer dizer, eu acho que a cidade ainda não descobriu o Temos potencial que ela o tem. aquífero Guarani, Guarani, um dos maiores bacias, talvez a maior do Brasil. a maior que nós temos na Grande São Paulo. E o aquífero Guarani, professor Jovino, ele é a ponta do aquífero, o aquífero Cumbica do aquífero Guarani, que nós temos o aquífero Guarani e o aquífero São Paulo. E aqui, onde ele nasce, que é na parte leste, ele é a ponta do aquífero Guarani. Olha que Então nós estamos numa região de um aquífero imenso, de uma importância fundamental para a humanidade, que é a questão da água. E a cidade de Guarulhos, ela é riquíssima em água, ela tem um aquífero. Então, eu acho assim, a gente precisa colocar essa questão. É por isso que se vende tanta água por aí também, além dos caminhões de terra. Não, o aquífero. Eu acabei de escrever um conto agora que chama Olhos d'Água. Olhos d'água. Olhos d'Água, que é o antigo nome do bairro Presidente Dutra. Dá para ensinar? Eu me coloco à disposição. Opa, É legal que eles fazem um programa à parte, né? O tempo Você inteiro. pode falar no microfone? Obrigado. Como é que tá o tempo aí? 3 horas de programa. Obrigado, então. Tô Você cansado. tem uma trilogia de livros, você já falou para criança, né? Já os nomes? Acho que não, hein? Aonde encontrá-los? E aonde Esses encontrá-los? livros, nós estamos preparando agora, foi devidamente ilustrado, são contos para crianças e tal. A editora Carleto e a editora Páginas Falantes, que é uma editora que eu criei também, uma MEI, é só para viabilizar o trabalho. Sim, Nós, importante. a partir de agora, no mês de outubro, comecinho de outubro, a gente começa a levar para a escola. Eu depois levo o catálogo, nós estamos criando um catálogo, né? Por favor. Os 3 títulos que eu lembro que você me falou, dos livros, até você me Chama Mundo apresentou. Encantado e Ave Símbolo de Guarulhos, que é aí fala da estrela que explodiu e espalhou ouro no planeta Terra. Depois tem Guarulhos, histórias super interessantes, conta a história do Bosque Maia, da festa da Capitã do Processo. O Caminho Velho do Mar, que é aquele caminho que cruza o Pimentas, que é a estrada Juscelino Kubitschek, que ele vai sair em Paranapiacaba. Exato. Quer dizer, como é que era levado o ouro de Guarulhos para Portugal? Indo por Santos. E ali era uma trilha, né? Então essas histórias, a gente cria um personagem que conta ela, uma menina que sonha, uma coisa que faz assim. Tem os primeiros brasileiros. Então, imagina assim, como é que é sair da África, esse Homo sapiens, uma menina que tem uma aula de história, o Cinto está aqui, aí ela sonha à noite como é que ela vai parar na África, depois como é que ela volta. Aí a professora fala para ela, não, você tem que fazer assim, corta aqui, sai na África, lá na Europa, depois você cruza, chega ao Brasil. Aí o pai acorda. Aí eu falo, E pai. para encerrar, eu queria que você desse algum endereço aí virtual para as pessoas. Tem um site ou uma página, social. uma rede social? Eu tenho o meu e-mail, né, que é eltonhistoriador@gmail.com. E o meu zap... Sem o H. O Elton é sem o H. É. Elton com E. E o historiador é com H. E o historiador é com H. Aí a menina dia lá nas Casas Bahia falou assim, mas historiador é com I? Não, é com H. Aí... eltonhistoriador@gmail.com. eltonhistoriador@gmail.com. E o zap é 11 DDD 11 9. 9505-6325. É só mandar uma Repita. mensagem. 11 99505-6325. Fechou. Fechou. Muito obrigado. Ai, pronto. Jovino Obrigado. Cândido da Silva, para suas considerações finais, foi bom para você? Maravilhoso, maravilhoso. O Zinho Muito já obrigado falou pela para sua suas considerações. generosidade. Muito Deixa eu só generoso. fazer um elogio público. No microfone. Ó, fui o prefeito que mais tombou patrimônios da cidade de Guarulhos. Se hoje nós temos patrimônios tombados, eu acho que 80% aproximadamente foi uma canetada desse homem. Obrigado, professor. Até o próximo programa. Obrigado, produção. Esse é o Piripaque Podcast na Ponte Aérea e nós voltamos a qualquer momento em edição extraordinária. A aeronave pedindo permissão para aterrissar. Boa sorte e amanhã 200 anos de independência. Tchau.